Olá! Hoje a gente vai conversar sobre o que faz um grupo ser forte de verdade, sabe? Aquela união que é o bem mais precioso de todos. Não importa se é numa família, num time, numa congregação, essa harmonia, ela não surge do nada, né? Precisa de cuidado, de proteção. Então vamos lá, vamos mergulhar nesse assunto. Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? O que é que transforma um monte de gente num lugar só em uma comunidade de verdade, forte, coesa? É sobre isso que a nossa análise de hoje vai tratar, com base num material que dá umas dicas bem claras sobre o assunto. Então, para começar, vamos alinhar as coisas. Qual é o objetivo principal? O material que a gente está estudando hoje deixa isso bem claro. União não é só algo legal de ter, é a meta, é o objetivo final. E essa frase aqui, ela resume tudo. Pensa só, a unidade não é só uma parte da comunhão, é a alma. Ou seja, segundo essa visão, se a união se quebra, é como arrancar o coração do grupo, é a essência de como a vida em conjunto deveria ser. E o poder de uma comunidade unida é uma coisa impressionante. A nossa fonte de referência conta um caso bem específico, de uma comunidade que realmente cultivou essa harmonia. O resultado? Em 7 anos, 9.100 pessoas se juntaram a eles. Isso mostra o quanto o ambiente saudável, unido, é atraente. Todo mundo quer fazer parte de um lugar onde existe cuidado e amor de verdade. Mas é claro que manter essa harmonia não é nada fácil. Existem atitudes, comportamentos que funcionam como verdadeiros venenos para a união. Vamos dar uma olhada em como o material identifica essas ameaças. Bom, aqui estão os grandes vilões da história. Primeiro, focar só no que separa as pessoas, em vez de olhar para o que une. Depois, aquele hábito destrutivo da fofoca. A crítica que só põe para baixo em vez de um encorajamento que constrói. E por último, esperar que todo mundo seja perfeito, o que, convenhamos, nunca vai acontecer. E olha que interessante, o material traz uma definição de fofoca que é, assim, muito precisa. Fofocar não é qualquer conversa, é quando alguém compartilha uma informação sobre uma situação sem ser parte do problema e, mais importante, sem ser parte da solução. É uma definição que faz a gente pensar, né? E essa analogia, nossa, é muito forte. Ela mostra que o problema não é só quem fala, mas também quem para ouvir. Ao dar ouvidos, a pessoa se torna cúmplice, sabe? É como se estivesse validando um ato que só prejudica a comunidade. O ponto aqui é que ser passivo nesse caso também é participar. Certo, já entendemos o problema. Agora, vamos para a parte boa, a parte de construir. Como é que a gente pode ativamente fortalecer esses laços de união? A fonte dá um guia bem prático sobre a mentalidade e as ações que a gente precisa ter. Esse ponto aqui é fundamental. O objetivo é ter unidade e não uniformidade. São coisas completamente diferentes. Unidade é todo mundo caminhar junto na mesma direção, por um propósito em comum. Agora, uniformidade é querer que todo mundo seja uma cópia um do outro, que pense igual, haja igual. E o texto incentiva exatamente o contrário, a apreciar as diferenças, porque são as personalidades, as histórias, os gostos diferentes que tornam o grupo muito mais rico. Essa citação do Bonhoeffer é um baita alerta contra o perfeccionismo. Se a gente ficar preso numa ideia idealizada de como a comunidade deveria ser, nunca vamos conseguir amar a comunidade como ela é de verdade, com todas as suas falhas e imperfeições. E é esse amor pela versão real e não pela idealizada que é a base da união. Então, para resumir de forma prática, o foco deve ser naquilo que as pessoas têm em comum, nos valores e objetivos que compartilham. É preciso fazer uma escolha consciente de encorajar, de levantar os outros. Abandonar essa busca pela perfeição. E, por fim, apoiar a liderança do grupo, porque esse é um trabalho muitas vezes ingrato e bem difícil. Ok, mas e quando o conflito aparece? Porque ele vai aparecer. Fugir não é uma opção se o objetivo é a união. Então vamos para a última parte da nossa análise que traz um roteiro bem claro de como lidar com os desentendimentos. O processo que o texto apresenta é bem direto, focado em resolver aos poucos. O primeiro passo é sempre a conversa particular, um a um. Se não der certo, o círculo aumenta um pouquinho trazendo mediadores. E só em último caso, o assunto vai para o grupo todo. A ideia é resolver o problema no menor círculo possível, sabe? Isso aqui fecha com chave de ouro. Mostra por que é importante seguir esses passos. Sair de um grupo no primeiro sinal de problema é o caminho mais fácil, mas não é o que faz ninguém crescer. Agora, encarar o conflito de frente com o objetivo de reconciliar, isso fortalece não só as relações, mas o caráter de todo mundo que está envolvido. E a gente termina com essa reflexão. No fim das contas, a saúde de uma comunidade depende das pequenas ações de cada pessoa todos os dias. O que nos leva a essa pergunta final.
De tudo isso que a gente viu, qual seria a ação individual mais importante de todas para construir e proteger a união? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia. Gostou do vídeo? Deixa seu like e comentário, compartilha com alguém que precisa assistir e ser abençoado.